Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo aí do horário que você está assistindo. A gente está começando aqui no Instagram da Digo uma série de entrevistas para a gente falar das boas práticas, né? O que pessoas e até empresas têm feito no nosso mercado para de fato fazer diferente, para trazer algo que ninguém estava fazendo e que agora dá resultado. Então, eu estou aqui com o Felipe Ottoni. Felipe, valeu, cara. Obrigado pela oportunidade. Eu estou aqui com o Felipe Ottoni, ele vai contar para a gente um pouquinho de como ele conseguiu revolucionar dentro da Protealto, como ele conseguiu mexer no marketing digital e fazer venda pela internet para caminhoneiros. Não é isso, Felipe? É isso aí. Então, como eu estava te falando, eu comecei aí no mercado em 2012, né, como consultor. Trabalhamos aí durante 2 anos até numa empresa que não existe mais, que é a Step Brasil. A gente tinha aí uma carteira na média em 2014, quando a operação se encerrou, de 1.600 caminhões. Nosso foco sempre foi caminhão. E aí, depois de um bom tempo já trabalhando, né, há 2 anos com proteção veicular, era algo muito novo para a gente, algo muito assim diferente, né? A gente, como se diz, a gente entendia que era uma forma colaborativa das pessoas dividirem os seus prejuízos. A gente começou assim a cada vez mais prospectar novos consultores. Só que em 2014 eu levei essa operação, né, uma unidade para o Espírito Santo, me mudei para lá, porque a do Paraná já funcionava, como se diz, há uns 2 anos, aí já estava bem estruturado. E aí, para minha surpresa, em 2014, quando eu fiz essa mudança, em outubro eu mudei, em novembro a empresa chamou a gente lá. E aí eles encerraram as operações, mudaram de nome naquela época. E aí a gente teve um primeiro baque, né, como consultor. A gente não sabia que isso acontecia, né, que uma associação muitas vezes abria e o cara não tinha boas intenções e o cara mudava ali simplesmente de nome. A gente não ficou nessa empresa, levamos toda essa operação para uma outra, né, toda a nossa carteira, e os caras na época até prometeram muito sobre vamos ser uma associação diferenciada, vamos, né, fazer e acontecer. A gente migrou essa carteira, né, em 2014 para essa empresa, que é até do Sul, e para nossa surpresa, em 6 meses a gente se frustrou novamente, porque após a migração esses caras começaram a mudar todos os combinados. Prometeram os mundos e fundos e não rolou. Infelizmente, como é um mercado muito promissor, mas um mercado que movimenta muito dinheiro, a gente assim agiu com imaturidade. A gente não tinha experiência. A gente teve a primeira, foi no desespero, partimos para essa segunda empresa e acabou dando errado, sabe? Mas assim, isso já era, depois dessa migração, isso já era mais ou menos ali em meados de 2015, quando a gente teve essa segunda experiência. Saí totalmente do mercado, me frustrei bastante, não queria mais saber. Nessa época a seguradora batia muito pesado sobre, como se diz, mercado clandestino, toda aquela parada. Mercado marginal. Marginal. Então assim, já tinha algo muito pesado e eu falei assim, pô cara, mas eu gostei tanto de trabalhar com esse modelo de proteção. Ele é algo assim que entrega algo muito maior do que muitas vezes um seguro tradicional e um preço muito mais acessível para o caminhoneiro, que sempre foi o meu foco. Sim. Em meados de 2015 saí fora totalmente do mercado e fui partir para trabalhar com marketing digital. Nessa época, Érico Rocha estava lançando, estava começando o digital ainda. Para quem não conhece aí, Érico Rocha é um dos, vamos dizer assim, um dos papas, né, do marketing digital no Brasil, que trouxe uma tecnologia americana, né? Isso, uma tecnologia de fórmula de lançamento, né, que era o que ele entrega até hoje, né? É o cara que é o pai do marketing aí no Brasil, era o Érico. Depois dele eu comprei um curso, até era da Camila Porto, de Facebook Ads. E falar nisso, a Camila continua ou não? Camila continua. Mas migrou para o Instagram. Social media, isso, migrou para o Instagram. Ela sempre vai trabalhando muito essa questão de tendência, né? Uhum. Mas, como se diz, eu acho que vendeu muito e acabou ficando, como se diz, esfriando no mercado. Hoje tem muitos gurus aí e a galera partiu muito para o mercado de afiliado, né? Uhum. Que é, como se diz, é um vendedor digital. Certo. Entendeu? Ele recebe uma comissão por cada produto que ele vende através de um link, né? Aí bombou, né? Hotmart, Monetize, milhares de ferramentas que são muito focadas a infoproduto.
a venda de curso, né? E aí, você sabe o que é interessante? Quando eu comecei a estudar sobre o assunto, estava para lançar a Uber no Espírito Santo. Certo. E eu comecei a estudar muito sobre a questão do Fórmula e comecei a criar uma landing page, era até Uber Espírito Santo. Essa landing page ela trazia todo tipo de informação sobre a Uber, sobre o lançamento dela, qual que era, né, as previsões dela vir para o estado. E para minha surpresa eu fui até banido, porque eu usava o nome da Uber, né? E aí depois desse banimento, que eu descobri que eu não podia usar o nome dela, né? Porque ficava como algo oficial, o jornal caiu em cima e virou aquela politicagem violenta. Sim. Aí eu criei Motoristas Uber Espírito Santo. E aí fomos fazer o lançamento. A minha primeira experiência de vendas no marketing digital foi com a Uber. Eu lembro que quando ela fez uma reunião, eu até participei, ela falou assim, olha, quinta-feira nós vamos liberar para cadastro de motoristas. Quando eles mandaram um e-mail liberando o código, liberando o acesso da plataforma, eu acessei, peguei o meu código, já estava com a página totalmente ali preparada e meti anúncio. A minha surpresa foi que no primeiro dia eu vi 12.700 de comissão, em 3 dias fechou em 50 mil de comissão. Porque como que funcionava? Você tinha um link, você fazia um anúncio e desse anúncio você simplesmente trazia novos motoristas que ela queria cadastrar e ela te dava R$400. Então, quando eu conheci esse universo, eu fiquei louco. Eu falei assim, cara, que é isso? Eu nunca vi tanto dinheiro em tão pouco tempo na minha vida. Legal. Entendeu? E aí eu peguei essa ideia e falei assim, cara, associação. O dia que eu levar isso para o mercado de associação, como se diz, vai ser construída uma máquina aí, como se diz, fora de série, né? Pois é, Felipe, tem um grande mito, né, cara? Muitas associações acreditam que a venda, vamos dizer assim, né, que essa adesão de associados, ela ainda é da maneira, a moda antiga, né, com o consultor e tal, fazendo um trabalho muito tete a tete, indicação, mas você vem trazendo essa novidade, ou seja, também, né, entre aspas, vende-se na internet. Né? Hoje está todo mundo na internet, né? Como é que foi a sua experiência, então, cara, primeiro momento? Agregando nisso daí, eu lembro muito bem quando eu falava de todo o projeto e 99% das pessoas falavam assim, não, isso nunca vai funcionar. Como que já se viu você fazer ali uma venda de proteção, de associação para caminhoneiro pela internet? Eu sempre ouvia, não vai funcionar. E aí, depois desse período da Uber, eu liguei para um cara que eu tinha conhecido em 2012, que é o Marcelo, diretor da Protealto. E o meu grande medo com esse projeto era construir um prédio sobre um terreno que eu sabia que ia levar mais ou menos uns 2 anos para estruturar, fazer uma máquina bem foda de vendas mesmo, e simplesmente tudo acabar, igual aconteceu com as outras empresas que, como se diz, nos enganaram, né? E aí, só para você ter uma noção, eu liguei para ele, né, expliquei toda a minha história, tudo que tinha acontecido, e esse cara falou assim, cara, eu vou te ajudar. Nessa época, só para você ter uma noção, eu estava devendo aluguel, tive que sair dessa casa onde eu morava e ir para a casa de um amigo meu, ficar lá 2 meses até eu resolver as coisas para eu poder ir para o Paraná. Liguei para ele, contei tudo e ele falou assim, cara, vem que eu senti que eu vou te ajudar. E ele me emprestou 10 mil para eu poder montar um escritório da Protealto em Maringá. A gente fez isso num posto lá em Maringá. Começamos a trabalhar, eu lembro até hoje, nos primeiros meses fechamos as 6 primeiras vendas e em 6 meses a gente já estava muito bem, sabe? Já tendo uma recorrência, já tendo uma adesão. E aí foi aonde que eu apresentei o projeto para ele do marketing digital. Nessa época, o Protealto não tinha nem site, para você ter uma noção. E eu falei, olha, eu vou construir um site, vou criar toda a sua linguagem marketing, eu vou gerenciar a sua marca e aí tudo eu vou te passar como que vai funcionar. Nós vamos criar provas sociais, com depoimentos de associados, né, contando ali como que foi a experiência dele desde a contratação, o atendimento, a recuperação do veículo, se hoje ele indica. E aí a gente foi dando esses primeiros passos. O Marcelo falou um negócio comigo que ninguém nunca tinha falado. Na verdade, ele me fez uma pergunta que ninguém tinha feito. Ele falou assim, como que você vai fazer isso? Todo mundo falava que não ia dar certo. Ele perguntou, como que você vai fazer? Aí eu lembro até hoje que eu desenhei a persona no Facebook e aí mostrei para ele. Falei, olha, só no Paraná tem mais de 300 mil caminhoneiros. Eu vou fazer o site, vou fazer uma propaganda para ele, vou mostrar uma prova social, vou fazer a captação dele
e uma pessoa vai ligar para poder vender. Ele entendeu mais ou menos e falou assim, cara, vamos embora, eu já acreditei em você uma vez, vamos investir nesse negócio. Eu lembro que na época a gente fez um plano de negócio lá, eu tinha 3 sócios nesse escritório e chamei o Marcelo para poder entrar também. E aí a gente combinou que cada um ia depositar R$100 mil na conta da empresa e aí a gente ia poder, como se diz, criar simulador, criar as landing pages, criar o processo em si, ter um dinheiro ali de reserva, porque em 6 meses, se o negócio não der certo, aquele dinheiro a gente estaria disposto a perder. A galera, na hora que a gente apresentou tudo, todo mundo sumiu e ficou somente eu e Marcelo. E aí o interessante que assim, eu lembro que eu construí o site, depois que eu construí eu configurei um anúncio. O mesmo modelo de anúncio, custo por clique na época, né, que era anúncio direcionado ali para o cara ir direto na nossa landing page e fazer uma solicitação de uma proposta. Isso nosso sistema não era automatizado, não tinha nada ainda. Quando eu fiz a captação, começou a cair os primeiros leads, né? Eu lembro até hoje que a gente investiu R$2 mil no Facebook. Para nossa surpresa, a gente contratou uma menina lá, que ela era hoje até nossa gerente de todo o nosso time comercial. E o mais interessante, ela nunca tinha trabalhado com isso. Quando ela começou a ligar para os leads, eu ficava por conta de gerar boleto, marcar a vistoria do cara e resolver todo o resto. Então, era somente eu e ela. E aí ela começou a ligar para esses leads. Para nossa surpresa, nos primeiros 30 dias, essa menina fechou 12 contratos. Você imagina? De caminhão? De caminhão. Pela internet, sem o cara nem ter visto ela. Somente com aquela linguagem, com aquele site que a gente tinha feito. Não tinha estrutura nenhuma. A gente fez o primeiro vídeo, acho que foi um mês depois, contando a história de um associado. Tem no nosso YouTube até hoje. Que foi um vídeo assim que, quando eu soltei, os presidentes chegaram a chorar. Eles nunca tinham ouvido a história de um associado que, como se diz, que estava satisfeito e como que foi a história do acidente. Eu lembro até hoje que a empresa toda ficou louca. Eu falei assim, vocês estão fazendo um negócio muito importante aqui dentro e vocês não estão mostrando. Mas eu vim aqui construir algo para poder mostrar para o mundo o que vocês estão fazendo. E eu lembro que uma coisa muito importante que eu falei com o próprio Marcelo é que é o seguinte, cara, eu tenho, da mesma forma que você confia em mim, eu tenho que confiar demais em você. Porque eu vou demorar 2 anos para poder estruturar a sua marca, criar todo o projeto. Se você, como se diz, não cumprir, você vai me derrubar em 5 segundos. É só o cara começar a bombar no Reclame Aqui, processo para lá, processo para cá, que o negócio não se vende mais. E a minha proposta desde o início foi venda 100% online. Entendeu? Captação de lead, o time comercial entra em contato e finaliza o processo. Faz a proteção. Então, assim, quando a gente chegou no 2º mês, essa menina bateu 21 contratos. Cara, já era um negócio surreal, porque ele tinha lá a Protealta tem 8 anos, ela tinha 1.180 placas. Eu lembro até hoje o dia que eles puxaram o SGA para mim. O que é o mais interessante? Os caras faziam em torno de 80 contratos por mês. Eu com uma pessoa já fazia 20, em 2 meses de operação. Olha só. Entendeu? Então, assim, em praticamente ali 6 meses, eu já fazia os mesmos 80 contratos que eles faziam em 8 anos. E com 3 pessoas. E aí eu comecei, aí depois daquela época, como se diz, a máquina foi revelada. Só que, lógico, nada é fácil. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha que marcar a vistoria. Então eu me lembro até hoje que eu ficava lá, a Júlia vendia, eu fazia ali o boleto e fazia a marcação da vistoria. E a gente não podia receber esse boleto, era uma regra da associação. Tinha que fazer a vistoria do cara. Quando o cara fizesse a vistoria, tivesse o ok, eu mandava o boleto para ele. E aí começou a acontecer, eu comecei a gerar um número de vendas muito grandes e o cara não finalizava. Então 50% da minha produção, em média, ela, como se diz, ela perdia por causa da vistoria. O cara chega a fazer a vistoria e some. Então eu comecei a adquirir um número de vistorias muito grande, na época eram em torno de 130 vistorias, para simplesmente 80 concluir. Então você imagina essa conta. O cara faz a vistoria antes de pagar, ele não pagava. Emitiu o boleto e ele não pagava. Eu falava com ele, cara, você está me gerando um custo. Tá nem aí, filho. Fez a vistoria, deu um problema no motor, faltou dinheiro do frete, o cara não estava nem aí. Começou a me gerar uma despesa muito grande.
Foi aí que aquele negócio começou a me quebrar. Eu falei, pô, cara, construir uma máquina, um negócio tão inovador, um negócio tão maravilhoso, não estou conseguindo fechar a conta. E aí eu lembro que comecei a estudar, e aí eu levei um projeto para o Marcelo. Isso na época não existia. Era que então mandava o vistoriador lá, o cara tirava a foto e subia no sistema dela. E eu lembro que eu falei assim, cara, eu preciso inovar nesse negócio, senão não vai dar certo. E aí eu levei para o Marcelo, falei assim, cara, e se eu criar um aplicativo de vistoria para você, que o cara vai baixar o aplicativo, vai tirar a foto, a gente vai dar o passo a passo, vai criar os ícones das fotos, ele vai fazer as fotos, ele não consegue anexar, vai dar a geolocalização dele e no mais, como se diz, eu dou um tempo ainda de vistoria para ele não poder fraudar. Aí Marcelo falou assim, cara, bora lá, já acreditei, como se diz, pela segunda vez, vou investir nesse negócio de novo. Só que era algo que assim, você falava com o jurídico falava, você é louco, no lugar onde que mais existe fraude, você vai apostar? E o Marcelo sempre apostou. O que era interessante? Quando ele liberou, que a gente acabou de desenvolver o aplicativo, que a gente lançou, as nossas vendas cresceram 300%. Porque a gente só estava contando com aqueles clientes que não pagavam o boleto. Sim. Só que eu não contava com aquele cliente que eu já aproveitava a temperatura dele. Então a consultora falou, o cara entendeu o que ele precisa, preço tá bom para ele, encaixa no bolso dele, cara, já vou te mandar o link de vistoria, já vou agilizando o seu contrato e vamos fechar essa venda. Então, muitas das coisas que eu vejo hoje as associações, que os caras não pegaram ainda, não se startaram para o negócio, é porque elas não sabem sobre todo esse processo, entendeu? E é muito legal, porque hoje vocês, com o trabalho da Digo, vocês estão qualificando, vocês estão mostrando para eles, pô, tem gente fazendo, vocês estão ficando para trás. Sim. Né? Então, assim, o que eu fiz? Depois que esse processo, como se diz, foi resolvido, foi um segundo ponto ali que a gente conseguiu decolar. E aí depois eu lembro que tinha o contrato para o cara assinar. Era mais um problema, porque o caminhoneiro está viajando o tempo todo. Sim. O cara tinha que pedir numa transportadora para alguém lá liberar para ele, imprimir para ele assinar, para o cara assinar e devolver para a gente. Eu falei, putz grila. Como eu já tinha uma equipe fora de Maringá, já tinha uma equipe aqui no interior de Minas, em Ponte Nova, amigos meus que cresceram comigo, já trabalhavam para mim 100% online. E a gente sempre trocando ideia, pensando sempre no que poderia inovar. E o cara falou assim, cara, eu assinei um contrato aqui pelo celular. E aí eu falei assim, opa, peraí, tá aí a ideia. Eu falei assim, pô, vou desenvolver o contrato digital, não vai ser mais esse contrato que a gente manda pro cara, ele vai assinar no celular e pronto. Aí eu lembro que a gente olhou até na época lá, sobre validade jurídica e tal, e pau na máquina novamente. Isso então, foi em que ano? Esse aplicativo, a gente criou, pegou a aprovação em 2017, 2018 a gente lançou. Tanto que está lá na Play Store, se você olhar, olha que interessante. Primeiro aplicativo de vistoria, auto-vistoria, foi o nosso. Não tinha seguradora, não tinha ninguém que fazia ainda. Era só Quintão e Decra na época que fazia e nem aplicativo tinha. Hoje é uma tendência, né? Sim. Depois da pandemia, né, as associações que não fazem essa vistoria 100% digital estão atrás. Sim. Estão para trás. Eles passaram muito aperto, né? Porque o cara não recebia o vendedor na casa dele. Então, assim, na verdade, tudo isso atrasa, né? Toda a questão de burocracia se acaba atrasando. Então, você precisa estar inovando sempre. E aí eu lembro que quando a gente lançou o de assinatura de contrato também, foi o primeiro aplicativo de auto-vistoria que o cara já assinava o contrato, já visualizava. E tudo isso já dava inteligência para o nosso time de vendas. Então o cara já aproveitava ali, pô, gerei o lead já passou por um funil violento de remarketing durante 15 dias ali, vendo o vídeo, o conteúdo da empresa o tempo todo. O cara tá quente, o vendedor fechou, mandou o código de vistoria, mandou o boleto, contrato assinado, cadastrou, já era. Então a diferença, se a pessoa falar assim, mas qual o segredo? Eu falo, cara, é você estar pronto para fazer o cara fechar no menor tempo possível. Aquele famoso ditado, café esfriar. Presta é quente. Esse negócio de deixar o cara esfriar, ele vai olhar para o seu concorrente. Pôs a cabeça no travesseiro para pensar. Entendeu?
Mas aí o que me deu toda essa expertise para fazer o negócio acontecer? Toda a minha experiência no marketing digital. Com essa questão de afiliado, com essa questão de venda 100% pela internet. Eu sempre pensava, pô, como que eu faço para incluir isso daqui na associação? Entendeu? Depois disso o negócio foi fluindo, né? E resumo da ópera, hoje são quantas adesões fechadas pela internet, leads captados mais ou menos ali por mês? Cara, hoje contratos, a gente fechou o mês passado 550 contratos. A nossa taxa de conversão está de 10 a 13% em leads. Só que o melhor não é o lead. Eu falo que o lead já é muito bom, o melhor é a indicação. A gente sempre preservou a indicação. Porque a indicação, se você calcular, ela é de 30 a 90% de conversão. Porque o cara que já está te indicando, ele já fez todo o trabalho. Então, ele já é associado, né? Muitas das vezes até não, sabia? O cara não tem dinheiro, aí ele começa a indicar os amigos, com a comissão que a gente paga para ele, que é 20%, ele acaba pagando a adesão dele e se tornando associado. Então a gente acaba até ensinando pro cara, pô, beleza, você não tem dinheiro agora para adesão, mas eu tenho certeza que você tem pelo menos 3, 4 amigos aí para indicar, sua adesão vai sair de graça. Então a gente sempre trabalhou isso. Acontece demais, cara. Acontece demais. E desde o começo, desde 2012, quando eu comecei a trabalhar nesse segmento, o que me chamou a atenção é que um amigo meu, que já trabalhava na STEP, ele falou assim, cara, eu tenho um negócio aqui que eu invisto R$200, que era o valor que ele pagava por indicação, e o cara me traz um contrato de R$1.500. Eu falei, ué, que negócio é esse? Que máquina de fazer dinheiro é essa? Aí ele foi me ensinar sobre indicação. Ele só vendia por indicação. Colocava o bannerzão na oficina, nos parceiros, pagava para o cara esses R$200 e o cara toda hora mandava contrato para ele. Eu ficava bobo, às vezes eu rodava com ele, ele ficava só o dia inteiro fazendo vistoria porque os caras já tinham fechado a venda para ele. Era mais do que indicação, né? O cara já fechava. Entendeu? É isso que a gente prega, né? No Mais Associados, um curso que a gente está desenvolvendo, um curso que já está pronto, já está no ar, Mais Associados. O link está aqui na tela para você conhecer um pouco mais. E é exatamente isso, né? O trabalho de indicação, ele vai muito mais suave, né? Porque já gerou a credibilidade. Você passa por essa etapa, né, de mostrar que o negócio é bom, a questão da confiança. Você já vai para cima, acabou esse quebra-gelo, vai embora. Mas sabe um outro ponto que casa totalmente com o que vocês estão ensinando na Digo? O cara pode ter uma máquina de indicação, pode ter associados que indicam, sim, muito bem. Só que se ele não tiver presença digital, acaba que a taxa de conversão dele é muito baixa. Porque todo mundo hoje, quando você fala, um produto tal que faz isso, o cara vai no Google. Sim. E aí eu vou lá, digito o nome da empresa, aí o cara não está no digital, o cara está com um site muito ruim, não faz social media, não faz nada, não faz vídeo, não faz nada. E aí, o que adianta? O cara vai falar assim, pô, não passou credibilidade. E às vezes ainda está o concorrente dele comprando a palavra-chave do nome dele e pegando aquela venda. Já. Entendeu? Acontece. Então, assim, né, se as associações não como se diz, se despertarem para isso, o legal é que hoje tem muita associação que já está à frente, cara, massa. O mercado tá para essa galera aí. Show. E, Felipe, como é que a galera te acha? Quem está assistindo aqui, gostou da ideia, quer trocar mais ideia com o Felipe, como é que... Então, eu criei um canal no YouTube que tinha muitas pessoas pedindo para poder compartilhar sobre o conteúdo, sobre, né, o que está acontecendo. O pessoal pode digitar no YouTube Felipe Ottoni e no Instagram também. Se procurar lá como Felipe Ottoni, já me encontra lá nos primeiros. Lá no YouTube e no Instagram. Isso. Show de bola. Felipe, obrigado, cara. Valeu, prazer, muito obrigado aí. Estar com vocês aí. Moçada, e essa é a ideia, né? A gente trazer aqui sempre essas inovações, essas novidades em relação a quem está fazendo a diferença no nosso mercado. Um abraço então e até o próximo vídeo aí. Valeu. Até mais.